Boa tarde, meu povo! Com 2 minutinhos de atraso, quero dar uma boa tarde para que a gente possa iniciar mais uma live magnífica, tá bom? Mais uma live desse movimento Viver de Terapia, tá bom? Para que a gente possa construir algo magnífico aqui. Hoje nós vamos falar sobre paixão, sobre o fato de eu e você sermos forças da natureza. Hoje nós vamos falar sobre isso, tá? E agora eu fiquei até confuso, né? Até confuso, porque é um tema tão vasto, e um tema tão magnífico, que é preciso escolher o caminho que a gente vai trilhar. É preciso fazer um movimento para escolher o caminho que a gente vai trilhar, não é? Porque é um tema que ao mesmo tempo é impulsionador, é um tema delicado, porque mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a forma como eu e você estamos encarando a vida, com a forma como eu e você estamos escolhendo viver a nossa vida. E existem 2 formas de escolher viver essa vida. Ou você pode viver essa vida como alguém que se autodetermina, que constrói a sua própria resiliência. Ou você pode viver essa vida acreditando que são as coisas que estão fora, as coisas que a gente não tem controle, que definem quem nós somos. Eu quero dizer que na primeira forma, você tem poder. Da segunda forma, você abriu mão do poder, da força que existe dentro de você, tá bom? Eu quero tratar sobre isso, eu quero falar dessa mecânica nessa live, tá bom? Então é uma live para dentro, uma live que a gente vai conversar um pouquinho sobre nós mesmos, tá bom? De verdade. Então, boa tarde. Quero dizer que é magnífico para mim poder fazer essas lives aqui na rua com você, tá bom? Poder dividir um pouquinho daquilo que a gente sabe, né, com você. Dizer que a gente está indo para a live de número 18 do desafio e diz para mim, tá bom? Diz para mim, você está chegando agora. Essa é a sua live 18 de 21, essa é a sua live 17 de 21, essa é a sua live 16. Não, irmão, essa é a minha live primeira de 21. Tá? Conta pra mim e coloca logo do ladinho aí de que estado você é, tá bom? De que lugar você tem vindo, de que lugar você tá vindo, tá bom? Eu vou aproveitar enquanto isso e colocar aqui o tema, né? Para que a gente possa fixar o nosso tema aqui, tá bom? Vou botar aqui o nosso tema. Você é uma força da natureza. Muito bem, você é uma força da natureza. Você é uma força da natureza. Muito bem, tema fixado. Você é uma força da natureza. Eita, tem de 18 de 21. Eita, São Paulo. Maravilha, coisa boa. Que coisa boa. Primeira live Ceará, Edna, seja muito bem-vinda, tá? Depois dessa live você vai voltar para as outras e vai assistir as outras lives, tá? Eu quero dizer para você que existe muito conteúdo terapêutico nessas lives e é possível que você saia daqui ressignificando algumas coisas, tá bom? De verdade, é possível que isso aconteça, tá bom? Então, né? E deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque isso é muito importante, tá? Você está me vendo e você está me ouvindo bem. Se isso está acontecendo, você digita 1. Se isso não está acontecendo, você digita 2 para eu saber, tá? Eu sei que o iPhone está com um problema. Então, normalmente, às vezes, quando começa, depois ele achata a imagem. Então, a gente está fazendo lives e isso está acontecendo com todo mundo que faz live de iPhone. Mas é importante que você esteja me ouvindo bem, tá bom? Me ouvindo bem. Então, se você está me ouvindo bem, digite 1 para eu saber, tá bom? Digite 1. Muito bem, muito bem. E Sandro, disse pra mim como é que ficou a imagem, achatou, como é que ficou? Fala aí pra mim pra eu saber.
tá? Maravilha, então vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem. Coisa boa, coisa boa. Eita! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Então, eu quero pedir para que você entre em contato com você mesmo, tá bom? Eu quero lhe pedir de verdade que você faça esse movimento. Eu quero pedir que você simplesmente se permita trazer a emoção. Se permita simplesmente trazer essa emoção, tá? Eu costumo dizer, quem está chegando aí, eu vou repetir, mas é por causa das emoções que nós fazemos ou deixamos de fazer. Muita coisa em nossa vida, tá? É por causa das emoções que nós fazemos e deixamos de fazer muita coisa em nossa vida. Negar as emoções é negar aquilo que nos move. Então eu não sei como é que você está se sentindo hoje. O que eu quero lhe pedir é que você se permita se conectar com isso. E se você fizer esse movimento de se conectar com você mesmo, eu quero lhe fazer uma grande promessa. Você vai sair muito melhor dessa live do que quando você entrou. Mas para isso, eu preciso de verdade que você faça esse movimento de se conectar com você mesmo. Isso é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo, tá? Muito importante mesmo. Então vamos começar. Você é uma força da natureza, né? Eu tava pensando nessa live, né? E aí eu me lembrei de uma história, né? Minha, né? De quem me conhece há muito tempo talvez já conheça essa história. Quem me conhece há pouco tempo não. Mas de quando eu era bem criança, né? Então, isso quem contou pra mim foi minha mãe, né? Então eu fiquei sabendo dessa história através de minha mãe, né? Quando eu era bem criança, né? Ainda por volta de 2, 3 anos, teve um período da minha vida que eu comecei a ficar muito doente, né? Muito doente mesmo. E o que acontecia era que qualquer coisa eu ficava resfriado, depois a garganta inflamava, daqui a pouco eu estava com febre. E minha mãe não conseguia entender. Minha mãe começou a me levar no médico, minha mãe começou a fazer vários movimentos, né, para tentar entender o que estava acontecendo, chegou a alucinar várias coisas, ficou preocupada. Mas a verdade é que virava e mexia, eu ficava doente, né? Eu tomava um vento, o vento estava um pouquinho mais frio, daqui a pouco eu estava resfriado. E aí o tempo foi passando com relação a isso, né? Você sabe como é mãe, quem é mãe aqui sabe como é que funciona, né? O esquema. Mãe simplesmente movimenta o mundo para fazer com que o seu filho, ele de alguma forma, ele possa ter uma cura, ele possa entender o que está acontecendo com ele, né? E aí o fato foi que minha mãe procurou vários especialistas, até que minha mãe chegou no médico que perguntou uma coisa muito importante para minha mãe, que era assim, como é que você cuida do seu filho, né? O médico foi fazer uma espécie de digressão. O médico ele foi fazer uma espécie de anamnese, né? Tipo, como é que você cuida do seu filho, né? E aí minha mãe relatou que minha mãe esterilizava todas as minhas coisas, que ela não me deixava colocar o pé no chão, que ela não me deixava pegar no barro, que não ficava na rua, que quando o tempo estava frio ela me agasalhava. E ela foi descrevendo todos os mecanismos de proteção que ela me entregava e dizendo para o médico que enquanto ela fazia isso, que era justamente por isso que ela não entendia. Por que eu ficava tão doente se eu era tão bem cuidado, né? E ela foi descrevendo, até que depois de um tempo o médico parou e disse para ela, Dona Solange, o nome de minha mãe, disse assim, Dona Solange, eu acho que eu já entendi o que é que seu filho tem. E aí, eu nunca me esqueço disso, né? Porque embora minha mãe não tenha feito essa reflexão, eu fiz essa reflexão depois e trouxe para a minha vida. O médico disse assim, você está cuidando do seu filho demais. Cuide menos. Esse menino ele precisa botar o pé no chão, esse menino ele precisa tomar um vento, esse menino... E aí a senhora vai fazer isso pouco a pouco.
Porque à medida em que você for fazendo isso, dona Solange, o que vai acontecer é que esse menino vai começar a criar anticorpos. O corpo dele não está preparado para viver nesse mundo, ele está em processo de adaptação. À medida em que você for fazendo esse movimento, o seu filho vai começar a se preparar para viver nesse mundo. O corpo dele vai começar a se preparar para viver nesse mundo. Então, o que o médico disse para minha mãe foi, em síntese, cuide mais, mas faça isso cuidando menos, né? E eu não sei o que é que significa essa história para você nesse momento, justamente com esse tema, você é uma força da natureza. Eu não tenho ideia de como é que essa história, ela mexe com você. O que eu sei é que isso chama a atenção para o fato de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu quero que você coloque na parede da sua memória essa frase. Isso é muito importante. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sobre essa frase, nós vamos erguer um sem número de coisas aqui nessa live, tá? E por que eu estou lhe dizendo que essa diferença entre o remédio e o veneno é a dose? Porque até mesmo aquelas coisas que aparentemente são positivas, se você faz em excesso, o que acontece é que isso tem potencial de nos prejudicar. Nada nessa vida em excesso é bom. E quando eu falo, né, desse tema, né, você é uma força da natureza, eu começo com essa história, porque eu não sei se você percebe, mas nós aprendemos que somos fortes na vida, na medida em que nós vivemos. Nós aprendemos que somos capazes de superar os maiores desafios e obstáculos de nossa vida na medida em que nós vamos para o campo de batalha, na medida em que nós nos permitimos viver. A permissão para viver é fundamental para que nós possamos entender as forças que existem dentro de nós. As forças que existem e que pulsam dentro de nós. Isso significa então que todas as vezes em que nós não nos permitimos fazer esse movimento para simplesmente viver, a gente não vai compreender essas forças que existem dentro de nós. Entende? E esse movimento para viver tem a ver com a permissão que a gente se dá. Uma permissão para entrar em um relacionamento, mesmo depois de ter vivido relacionamentos extremamente difíceis. Uma permissão para escolher viver daquilo que ama, mesmo em um contexto onde aparentemente existe a insegurança e a crise, como que nós estamos vivendo atualmente. Uma permissão que você se dá para simplesmente fazer um movimento diante da sua vida, para fazer um movimento diante da sua vida, de como a gente diz lá na Bahia, colocar o seu bloco na rua. A ausência dessa permissão, a ausência desse movimento, o excesso, muitas vezes, de proteção que nós temos conosco mesmo, esse excesso de proteção muitas vezes faz com que a gente não desenvolva o tal dos anticorpos. A gente não compreenda, inclusive, a força que existe dentro de nós, né? Então, eu quero dizer para vocês aqui uma coisa muito importante, tá? Muito importante. Eu e você somos forças da natureza. Nós somos capazes de fazer coisas que nem imaginamos. Nós somos capazes de moldar o nosso destino. Nós somos capazes de criar a nossa própria versão de mundo. Todos nós somos capazes. Mas eu vou lhe dizer talvez uma das maiores contradições da vida. Uma das maiores contradições da vida.
E talvez uma das maiores contradições da vida é que mesmo tendo isso em essência, mesmo possuindo isso dentro de nós, porque nós somos seres humanos, a gente não vai perceber isso enquanto a gente estiver em casa com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Como diria o velho Raul Seixas. Enquanto nós estivermos em casa com a boca cheia de dentes, escancarada, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar, nós não vamos entrar em contato com essa força. Nós entramos em contato com essas forças quando nós escolhemos nos movimentar. E quando escolhemos nos movimentar, isso significa que então nós estamos colocando a cara a tapa, nós estamos nos colocando na vida e, portanto, de alguma forma, a gente está fazendo um movimento onde a gente está se pondo à prova. E aí eu quero dizer uma coisa muito importante para você. A gente não tem ideia do que a gente é capaz de fazer, até fazer. E por que eu estou começando essa live dizendo isso para você? Por que eu estou começando essa live dizendo isso para você? Eu estou começando essa live dizendo isso para você porque talvez, por excesso de proteção, por medo e excesso de proteção, você esteja deixando de fazer aquilo que você ama. Porque talvez, por não se sentir capaz, você está deixando de fazer alguns movimentos em sua vida que podem modificar a sua vida completamente. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Só que eu quero lhe dizer isso aqui é muito importante. Não adianta você ficar esperando se sentir capaz. Isso não vai acontecer. Você vai começar a perceber que é capaz no campo de batalha, quando você fizer o movimento para poder fazer. E é nesse conflito, lá no campo de batalha, quando você faz o movimento para fazer aquilo que você acredita que não é capaz, mas no fundo você é, que você descobre a sua força. Entende o que eu estou querendo dizer, onde eu estou querendo chegar? Essa semana não, né? Ontem eu coloquei um stick, né, com perguntas e eu falei sobre vender o seu peixe, utilizar a internet, e aí eu recebi uma enxurrada de perguntas, eu não consigo responder todas, né? E as pessoas falando da dificuldade, Ivan, a dificuldade que eu tenho de falar para uma câmera, Ivan, pô, e o quanto isso está me obstaculizando, o quanto isso está me travando. Ivan, minha própria dificuldade de mexer no celular, Ivan, minha própria dificuldade, inclusive, de entender como é que funciona um celular, enfim, e todos esses processos que acontecem com a gente e que a gente não se julga capaz de superar, e que a gente não se julga capaz de fazer um movimento para conseguir tornar real. Eu quero lhe dizer uma coisa muito importante: enquanto você ficar parado aí, você não vai sentir essa força. Você só vai sentir essa força quando você se pôr em movimento, tá? Depois que eu vi o parto de Pauline, né? Eu tenho falado muito de Pauline, enfim, não sei porquê, mas sempre tem me vindo à cabeça, né? Eu me lembro que eu estava no Brasil e eu tinha um deadline, né? A previsão, e Arthur nasceu 4 dias antes do previsto, né? E eu me lembro que do Brasil, uma amiga de Pauline foi para o hospital, né? E ela filmou. E eu terminei assistindo o parto online, né? E eu assisti o parto de uma forma que eu não sei se eu teria coragem de assistir se eu estivesse lá. Eu assisti o parto de frente para a câmera, entendeu? Bem de frente para a câmera. E, rapaz, aquilo para mim, eu nunca tinha assistido um parto, foi surreal, a força. E depois, conversando com o Paulinho chegou a dizer: Ivan, eu não sabia que eu tinha aquela força para conseguir aguentar aquilo. Eu não sabia que eu tinha aquela força. Eu só descobri que eu tinha aquela força na hora que eu precisei dela. Então, isso ilustra aquilo que eu estou dizendo para você. Isso ilustra aquilo que eu estou querendo te dizer para você. A mesma coisa, os movimentos que aconteceram na minha vida depois que eu me tornei pai.
sabe? Eu passei 30 dias que foram extremamente desafiadores na minha vida, porque meu filho teve refluxo e porque o meu filho teve gases. E uma das coisas que eu percebi é que eu não sabia que eu tinha aquela força dentro de mim, porque eu passei praticamente 30 dias da minha vida sem conseguir dormir, acordando de 1 em 1 hora, às vezes, e muitas vezes, na melhor das hipóteses, de 1h30, 2 horas, e ouvindo aquele grito e o choro e sem saber o que fazer, e os médicos dizendo que era natural, fazia parte do amadurecimento do estômago, e eu não sabia que eu tinha aquela força. Quando eu olho para trás, que eu vejo aquele homem, eu digo, nossa, que magnífico, porque eu não sabia que eu tinha aquela força para conseguir passar por aquilo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o que acontece é que quando você não se protege e você se permite viver a vida, seja em que dimensão for, você descobre poderes dentro de você. E quando você olha para a sua história e você diz para você assim mesmo, nossa, se eu passei por tudo isso, naquela época em que eu era menos maduro e eu consegui atravessar, hoje que eu sou mais maduro, eu posso passar por coisas mais desafiadoras e eu sei que eu vou conseguir atravessar. Você entende onde eu estou querendo chegar? Então, o meu pedido é, não se proteja tanto. Não se proteja tanto, porque se você se proteger dessa forma, de forma intensa, e lembra de como eu comecei a frase, o problema da vida, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E o que eu estou dizendo para você é, não se proteja tanto. Porque às vezes esses esquemas de proteção que nós criamos em nossa vida nos impede de viver a vida. E é vivendo a vida que nós temos condições de conhecer todas as nossas forças. Porque como diria o velho Nietzsche, aquilo que não nos mata nos fortalece. Aquilo que não nos mata nos fortalece. Entende isso? Então, esse é o primeiro movimento que eu quero falar com você. E eu quero falar de mecânicas aqui nessa live para que você possa despertar essa força que existe dentro de você. Para fazer aquilo que hoje talvez você considere impossível. E o primeiro passo é não se proteja tanto. Não se proteja tanto. E eu sei que isso é um pouco disruptivo. Eu sei que isso é um pouco disruptivo. Mas criança que não corre na rua e que não toma topada e que não cai e não rala o joelho, não aprende a correr. Não aprende como fazer esse movimento sem tomar topada, sem ralar o joelho. Fazer o movimento de viver a vida significa de alguma forma namorar com o risco, com a dor. Entende? Não se proteja tanto, porque a única forma de você não sentir determinadas coisas significa simplesmente você não viver. E, em última instância, talvez, por você estar se protegendo tanto, no fundo, talvez você não esteja vivendo. Você entende a profundidade do que eu estou querendo dizer? E a vida é muito curta. A vida é um episódio para a gente se proteger tanto. Você não é tão frágil assim. Entende? Você não é tão frágil assim. Então, é muito importante que a gente faça um movimento para poder viver a vida. Que a gente faça um movimento para poder viver a vida. Né? E viver de uma forma plena. E viver tudo aquilo que ela pode nos entregar. Mas para que a gente possa fazer isso, viver de uma forma plena e viver tudo aquilo que ela pode nos entregar, é importante que a gente esteja de forma plena, podendo viver isso. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Então, se você sai com um amigo e você vai com um amigo e você resolve, sei lá, ir para uma praia com um amigo, tá? Mas você, quando entra no mar, você não está pleno, porque você está preocupado com as pessoas te olhando, porque talvez você não esteja em forma. Você também não está pleno, porque no final das contas você não está ali inteiro, porque, enfim, você não confia muito bem nas pessoas, né? E eu não sei se você percebe, a gente vai fazendo movimento,
fazendo movimento e no final das contas a gente termina vivendo tudo pela metade. Porque no final das contas a gente está o tempo inteiro se protegendo do que as pessoas podem dizer sobre mim, se protegendo do amigo que eu escolhi para sair para ir para a praia, se protegendo, e no final das contas parece o quê? Que então se alguém falar alguma coisa para mim, ou se o meu amigo falar alguma coisa sobre mim, eu vou quebrar. Mas você não é feito de cristal. Você não é feito de cristal, entende? E essa ausência de estar inteiro nos processos da sua vida pode impedir que você viva. Pode impedir que você viva, entende? Essa é a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui, tá bom? Essa é a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui, tá? A segunda coisa que eu quero colocar para vocês, é que o convite que eu fiz foi para que você vivesse, não foi? O convite que eu fiz foi para você viver. Então isso aqui é uma coisa importante para uma série de outras coisas em sua vida. O convite que eu fiz aqui é para que você viva, certo? O segundo movimento para que você possa despertar essa força, é você fazer um movimento diante da vida de simplesmente não ter medo das críticas. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, tá? E aqui agora eu vou começar a bater um pouco mais duro. E se você não está acostumado, fique até o final, que você vai ver que pode doer, mas vai ser uma virada de chave aqui. Fique até o final, que você vai ver que pode doer, mas vai ser uma virada de chave isso aqui, tá bom? Você está dentro de um relacionamento, por exemplo, e aí você percebe que o relacionamento começa a não dar certo. E aí o que é que acontece? Depois de 2 anos, você casou, você percebeu que o relacionamento não dava certo e 2 ou 3 meses depois, você resolveu se separar. E isso aqui é um exemplo, você resolveu se separar. E você resolveu se separar porque você não estava feliz. Você não estava mais feliz dentro daquele relacionamento. Então você teve uma escolha madura, você teve uma escolha de alguém que não abre mão da sua felicidade. Você foi buscar a sua felicidade em outro lugar. Você resolveu se separar porque você tinha tentado tudo que você poderia, mas aconteceu que depois que você casou, as coisas pioraram. Não deu certo. Ou você cometeu um erro e você precisa se recompor e você resolveu se separar. Está acompanhando isso aqui? E aí, você que luta pela sua felicidade e que resolveu se separar, se separou, mas você tem um bocado de amiga que simplesmente aceita uma vida medíocre. Você tem um bocado de amigo que simplesmente aceita uma vida medíocre. E prefere estar num relacionamento, 5, 10 anos, 15 anos dentro de um relacionamento, mesmo não estando feliz, por uma questão de status, por uma questão do que as pessoas vão dizer, do que é que meu pai e o que é que minha mãe, porque eu já ouvi isso, o que é que meu pai e o que é que minha mãe vai dizer se eu me separar, o que é que a sociedade vai dizer se eu me separar. E essa amiga que escolhe viver uma vida abaixo da média, porque tem medo de crítica, porque tem medo do que as pessoas vão pensar, que abre mão de se autodeterminar, porque tem medo do que as pessoas vão pensar, vai olhar para você e vai dizer aí, ó, fulaninha se casou, 2 meses depois se separou. Meu Deus do céu, esse mundo está perdido. Só que essa pessoa que falou isso está vivendo num mundo de aparência. Está vivendo num mundo em que é mais importante estar com o marido, andando de mãos dadas no shopping, pousando para a sociedade como se tudo estivesse bem. Mas no fundo, quando deita e vira para o lado, sabe que a sua vida não está boa. Sabe que sua vida não está legal. E de noite, quando ela deita e vira para o lado, a lágrima escorre. Mas essa pessoa não tem coragem de fazer um movimento na sua vida para poder mudar isso e se separar. Porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Porque tem medo do que as pessoas vão dizer. Mas essa mesma pessoa aponta o dedo para você, por você ter feito esse movimento, por você ter tido coragem de fazer um movimento para poder mudar a sua vida, por você ter tido coragem de fazer um movimento para viver aquilo que você ama. Essa pessoa vai lhe apontar
E no fundo, no fundo, no fundo, se você for parar para observar, essa pessoa não está lhe apontando porque no fundo ela tem uma crítica com relação a você, porque ela pensa diferente. Essa pessoa está lhe apontando porque no fundo, no fundo, no fundo, essa pessoa tem inveja porque ela não teve coragem de fazer a mesma coisa na vida dela. Essa pessoa tem inveja porque ela não teve coragem de fazer a mesma coisa na vida dela. E por isso ela está vivendo uma vida medíocre, uma vida de aparência, uma vida preocupada com o que o pai e o que a mãe dela vai pensar. Uma vida preocupada com o que as pessoas vão pensar, como se fosse o pai e a mãe dela e as pessoas que dormem com a pessoa, que dividem a cama com o parceiro dela. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Então, é muito importante a gente quebrar paradigmas para que a gente não tenha medo das críticas. Porque uma pessoa que tem medo de crítica se acovarda diante da vida. Porque as pessoas elas vão o tempo inteiro criticar. As pessoas que têm medo de crítica terminam se acovardando diante da vida. Porque as pessoas vão sempre criticar. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Então, olha só. Você não sabe o quanto eu caminhei para poder chegar até aqui. Sabe? Eu já passei por 3 relacionamentos, tá? O meu primeiro relacionamento foi com uma alemã, né? E durou 4 anos. O segundo relacionamento que eu tive foi com uma brasileira e acho que durou próximo de 4 anos. E esse relacionamento que eu tô é o 3º relacionamento que eu tô, entende? E aí assim, eu me lembro que eu tinha uma amiga, né? Que já tem muito tempo que eu posso falar, que ela dizia assim, Ivan, não aguenta essa sua vida não, essa sua vida é muito cheia de emoção. Eu preciso de mais estabilidade, né? E eu achava isso engraçado, né? E ela me falava, eu preciso de mais segurança. E eu achava aquilo engraçado, né? Porque parecia que eu não era muito bem sucedido no campo dos relacionamentos, simplesmente porque eu tive 4 relações. A sensação que eu tinha quando eu a ouvia era como se eu estivesse na Idade Média e eu fosse uma mulher que depois de ser desquitada não podia mais mudar de relacionamento. Essa era a sensação que eu tinha, porque simplesmente eu escolhi me separar e fazer movimentos na minha vida para viver aquilo que eu acreditava que era importante. Então eu me sentia próximo dela como aquela mulher que depois que foi desquitada, pronto, acabou, fica com aquele homem ou então vai passar a vida inteira de preto. Só que o mundo mudou. O mundo mudou. Você não precisa ficar dando satisfação para ninguém do que você faz ou do que você deixa de fazer. Entende? Eu não estou apregoando aqui no campo dos relacionamentos a liquidez. Não é isso. Eu não estou apregoando no campo dos relacionamentos a liquidez, sabe? De você então ser aquele tipo de pessoa que você vai simplesmente viver relacionamentos como se as pessoas elas fossem descartáveis. Não é isso. Eu costumo dizer, inclusive, que antes de você sair de um relacionamento é importante você fazer tudo o que você pode para poder fazer esse relacionamento dar certo. Tudo para que você possa sair de cabeça erguida, para que você possa fechar a Gestalt. Quando a gente não faz tudo, a gente arrasta aquilo como se fosse uma âncora, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que você não pode abrir mão da sua felicidade por causa do que as pessoas vão dizer. Pelo amor de Deus! Entende o que eu estou querendo dizer? Quando você faz esse movimento, você está abrindo mão da sua força. Você está abrindo mão da sua força, né? E aí, tipo, e isso é muito importante, né? Porque você está abrindo mão da sua força, né? Eu quero falar algumas coisas aqui, mas, enfim, você já me conhece há algum tempo. Se você não me conhece há muito tempo, sabe o que eu vou dizer? Assista, bote em suspenso e depois volte para me conhecer e depois volte para essa live, tá bom? Mas assista e deixe em suspenso assim, que eu vou entender que o Van é uma pessoa, mas às vezes o Van é duro, né? Tipo, a última vez que eu me separei, eu me lembro que uma pessoa que é muito próxima de mim disse assim, Ivan, coitada da sua mãe, eu não sei como é que sua mãe vive assim, sei lá, porque a mãe espera, né, que o filho se estabilize, que o filho construa uma família, né, que tenha filhos, que leve isso pra frente, né, e sei lá, você entra num relacionamento, se separa, e sei lá, eu acho que sua mãe deve ficar muito preocupada com você. Aí eu disse, olha, eu não sei como é que minha mãe se sente. O que eu sei é que quem dormia com minha ex era eu, entendeu? E eu era que sabia o que era deitar todos os dias para dormir com ela.
E, portanto, só eu posso fazer essa escolha para a minha vida. Às vezes, você precisa fazer isso. Às vezes, você precisa fazer isso, entendeu? Para a sua vida. As suas escolhas. As suas escolhas. Independente do que as pessoas vão pensar. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. As pessoas vão lhe criticar. Independente do que você escolha, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Você tem uma vida que é assim. Você tem uma vida que é assim. Você tem uma vida que você é sedentário, você engorda, você fica com aquela barriguinha, né? E aí você continua engordando, você não se movimenta, tal. E aí você vai encontrar pessoas que vão começar a lhe criticar. Ih, gente, olha para isso. Uma pessoa com, sei lá, 33 anos, 36 anos, nossa, parece um velho. Olha a barriga, como anda, pô, Deus é mais, né? Você não se arruma, você não compra roupas, você não se maqueia, você, enfim, no caso do homem você não se perfuma, no caso da mulher você não se perfuma. E aí você vai encontrar pessoas que vão dizer, poxa, pelo amor de Deus, precisa se cuidar. Ou seja, pessoas que vão lhe criticar, né? Mas aí você resolve então mudar. E aí então você resolve ficar fit. E quando você fica fit, você começa a malhar. Aí daqui a pouco você emagrece, daqui a pouco você tem um abdômen que nenhuma outra tem. Você que é homem começa a trincar, parece iPhone quando caiu no chão e quebrou, começa a ficar trincado. E acontece todos esses movimentos, né, na sua vida. Aí daqui a pouco, o que você vai perceber é que as pessoas vão começar a lhe criticar. E olha pra aí, ó, e ficou todo metido. Né? Tá se achando gostoso, tá se achando gostosa, só porque entrou na academia, só porque agora tá malhando, só porque agora... Aí você, um dia depois de malhar, né, que agora você tem aquele corpo, então você resolve utilizar aquela calça na skinny, você bota aquele tênis e bota aquela camisa e deixa o decote da barriguinha sair. E aí você vai ter uma amiga que vai dizer assim pra você, que vai dizer pra você, ou pelas costas, vai dizer assim, ah, pra aí, ó, só porque começou a malhar, agora começou a mostrar a barriga. Olha só, né? Que coisa horrível, né? Olha que mulher descompreendida, com quase 40 anos mostrando a barriga. E ela, né? E você com quase 40 anos, mas com um corpinho de 20, mostrando sua barriga plena, mas ela lá lhe criticando. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, as pessoas são assim. As pessoas são assim. E sabe o que movimenta esse tipo de crítica? O que movimenta esse tipo de crítica é a inação. Pessoas que não sabem nada, que não fazem nada da vida, costumam ser muito críticas. Parece que quanto menos a pessoa realiza, maior o seu nível de criticidade e de acidez com relação à vida do outro. Porque ela precisa encontrar alguma coisa de errado na vida do outro para justificar a sua inação. Então, a pessoa precisa encontrar alguma coisa que não está muito bem para justificar a sua inação, a sua incapacidade de realizar. Então, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante aqui, tá bom? Muito importante aqui. Não tenha medo de críticas. Não tenha medo de críticas. Se você vai ser criticado de qualquer forma, escolha ser criticado fazendo aquilo que você quer fazer. Fazendo da sua vida uma obra de arte, como eu coloquei ontem. Escolha ser criticado tornando real os teus sonhos. Escolha ser criticada tornando real os seus sonhos. Escolha ser criticada fazendo aquilo que o seu coração está pedindo para que você faça. Porque no final das contas, não importa o que você faça, você é a coisa mais certa da vida. Você e eu seremos criticados. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? E quando você começa a ter escolhas na sua vida que não estão de acordo com seu coração, né? Escolhas na sua vida que não estão de acordo com aquilo que o seu coração pulsa, que não estão de acordo com a sua paixão, o que acontece é que você começa a viver uma vida menor. Você começa a se acovardar, você começa a deixar de realizar, você começa na prática a deixar as pessoas definirem quem você vai ser. Você não deve deixar ninguém definir quem você vai ser. Você não deve abrir mão de escolher quem você vai ser. Você não deve deixar ninguém, um terceiro, decidir quem você vai ser. Você faz essa escolha. Porque se der certo, foi você que fez a escolha. Se der errado, foi você também que fez a escolha.
Entende? Então eu quero verdadeiramente que você limpe o banco no qual você está sentado e que você se levante. E esse movimento de se levantar seja um movimento de libertação para não aceitar mais que ninguém diga para você aquilo que você deve fazer, para não prejudicar essa força que existe dentro de você. E essa força que existe dentro de você só pode surgir, só pode ser edificada na razão em que você se permite se conectar com a sua verdade e colocar a sua verdade no mundo. Essa força que existe dentro de você só pode ser edificada na medida em que você se conecta com você mesmo, com a sua própria verdade e se permite colocar a sua verdade no mundo. Isso é muito importante, gente. De verdade, isso é muito importante, porque a maior parte das pessoas não estão fazendo isso. A maior parte das pessoas estão prejudicando a sua própria força interior, entrando em movimentos, fazendo escolhas por medo de ser criticado, por excesso de proteção e zelo. Entende? Excesso de proteção e zelo. Eu quero te dizer, inclusive, uma coisa muito importante, tá? Quem expõe, se expõe. Quem expõe, se expõe. Toda vez que você faz um movimento magnífico na sua vida, você vai encontrar pessoas para criticar. Porque tudo aquilo que brilha chama atenção. Entende? Eu não sei se... Eu vou falar agora aqui de uma piada extremamente da minha época de infância. Você já viu alguém arrumar uma pedra em uma mangueira que as mangas estão todas verdes? Ou que não tem manga? As pessoas só tentam arrumar uma pedra numa mangueira quando existe manga e essa manga está madura. E a depender da mangueira, você consegue inclusive perceber, né, quando a manga está madura, se fica meio rosada ou se fica meio amarelada, não é? Então, quanto mais você tem aquela mangueira frondosa, aquela mangueira bonita, não é? Quanto mais você tem aquele pé de manga frondoso, aquele pé de manga bonito, mais menino vai ter embaixo com pedra arrumando para poder tentar derrubar a manga. Ou seja, só metem pedra em árvore frondosa. Só metem pedra em árvore que dá frutos. Entende? Então, se ninguém nunca lhe criticou, deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. Talvez você não esteja vivendo a vida. Talvez você esteja vivendo a vida de uma forma apagada. Talvez você esteja se escondendo em tanto que você passa pelos lugares e ninguém vê o seu brilho. É como se você pegasse aquela capa da invisibilidade de Harry Potter e colocasse. E você consegue passar pelos lugares completamente despercebida. Completamente despercebido. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? E ninguém lhe vê. Então ninguém vai lhe criticar, porque ninguém está lhe vendo. Mas isso também significa que você não está fazendo nada de magnífico. Entende? Vocês não têm ideia do número de pessoas que eu recebo no meu inbox, dizendo: Ivan, que maravilha, muito obrigado por essas lives, muito obrigado por esses movimentos. Essas lives têm me ajudado, essas lives têm mudado minha vida, essas lives me motivaram a fazer isso, essas lives me motivaram a fazer aquilo. Mas de vez em quando aparece uma pessoa dizendo assim: olha, não gostei da sua live, acho que isso, acho que aquilo, acho que aquilo outro. Né? Algumas vezes críticas ácidas de pessoas que... haters, sabe? De pessoas que realmente só querem criticar, outras construtivas. Mas a questão fundamental é que você vai ser criticado. Se você escolher fazer algo, você vai ser criticado, você não vai ter como agradar todo mundo. E agradadores, ouça o que eu estou lhe dizendo, agradadores não constroem nada de magnífico na vida. Agradadores não constroem nada de magnífico na vida. Agradadores, no máximo, simplesmente não incomodam. E toda vez que você escolher construir algo de magnífico na vida, você vai incomodar. Você vai incomodar. E aí talvez você esteja se perguntando assim, tá? E o Ivan tem idade para isso, para poder despertar essa força? Ou isso é uma coisa que só as pessoas mais jovens têm? Eu vou lhe dizer uma coisa para você, muito importante. Não tem idade para isso. Você pode ter vivido uma vida inteira como uma agradadora. Você pode ter vivido a vida inteira como um agradador, como alguém que se anulou, como alguém que escolheu abrir mão de si mesmo.
Você pode ter vivido a vida inteira assim. Você pode ter vivido 50 anos, 60 anos. Mas o dado concreto é que depois dessa live você pode escolher não ser mais um agradador. Você pode escolher ser uma árvore frondosa, com raízes fincadas no chão, cheia de frutos. E no momento em que você escolher isso, o que vai acontecer é que vai ter um bocado de gente atirando pedra. E eu vou lhe dizer uma coisa muito importante mesmo. Muito importante mesmo. As primeiras pessoas que irão lhe atirar a pedra são aquelas pessoas mais próximas. Sabe por quê? Porque você acostumou essas pessoas a você ser invisível. Quando você quiser ser visível, quando você quiser fazer sua luz sair, essas pessoas, as mais próximas, serão aquelas que primeiro irão atirar pedras em você. Então esteja preparado. Esteja preparado, entendeu? Mas não tenha medo da crítica, porque aqueles que não lidam com a crítica não estão preparados para ser grandes. E eu quero que você seja grande. Eu quero que você desperte essa força da natureza que existe dentro de você, para que você possa construir coisas magníficas em sua vida. Então, deixa eu lhe perguntar uma coisa, tá? Se faz sentido isso que eu estou lhe dizendo, coloca aqui para mim, Ivan. Faz sentido. Eu vou deixar de ser um agradador ou uma agradadora. Bota isso aí, eu vou deixar de ser um agradador, uma agradadora. E se eu já não sou, eu vou me tornar menos ainda, tá? Eu vou me tornar menos ainda um agradador e uma agradadora. Escreve isso aí pra mim, tá bom? Pra que eu possa saber. Escreve isso aí pra mim, tá bom? Roger tá dizendo você é barril. Eu já vi algumas coisas suas, viu, Roger? Você publicou, bem bacana, viu? Obrigado pelo carinho. O pessoal tá dizendo, faz sentido, não é? Faz sentido. Não é isso? Faz sentido. E aí, eu quero falar com vocês, de uma coisa que é importante. Quem me conhece já me ouviu falar sobre isso, mas eu quero dar um novo contexto para isso aqui, tá? Sobre essa questão da força. Sobre essa questão da força, né? Eu já falei para vocês que meu pai e minha mãe me programaram para que eu fosse, de alguma forma, um trabalhador, né? O sonho de meu pai e de minha mãe era que eu tivesse um salário. E meu pai e minha mãe, de alguma forma, queriam que eu tivesse um bom salário, porque, bom, se eu tivesse empregado, se a empresa fosse pública, de preferência, a sensação que eles tinham é que eles não teriam mais que se preocupar comigo. Opa, realizei a minha missão de vida, agora vai, meu filho, e vive sua vida, né? Eu acho que eu já falei isso com vocês, né? Então, eu me lembro quando eu passei no Cefet, né, escola técnica, o IFBA hoje, né? Foi a primeira vez que meu pai chorou, porque meu pai disse assim, olha, pronto, agora meu filho, ele vai ser um técnico, ele vai trabalhar no Polo Petroquímico de Camaçari, lá em Salvador, na Bahia. E aí, lá em Salvador, na Bahia, o baiano passou aqui em Genebra. Eita, fazer live na rua tem dessas, né? Lá em Salvador, Bahia, ele vai trabalhar no Polo Petroquímico, né? Lá em Salvador, Bahia, e pronto, ele vai ganhar bem, sabe? Ou seja, ele vai ganhar 3 mil reais, 4 mil reais, vai ganhar bem, sabe? E a vida dele vai ser incrível. Então meu pai chorou naquele dia, né? E aí quando eu terminei o Cefet, que eu disse para meu pai e para minha mãe que eu não ia fazer nenhum técnico, eles quase surtaram, né? Quem me conhece já ouviu essa história, né? Eles quase surtaram. Continue ouvindo, porque eu vou falar uma coisa que eu não falei da última vez que eu contei essa história. Eles quase surtaram. E aí quando eu disse para minha mãe que eu ia fazer, na verdade era ciências sociais, porque eu queria ser sociólogo, ela quase cai para trás, né? Mas minha mãe era assim, ela foi treinada, sabe? Tipo, ela foi treinada por Yoda, né? Minha mãe é Jedi, então ela não desceu do salto, né? Então, o que aconteceu foi que eu senti a vibração acontecendo, distúrbio na força, mas ela disse, tudo bem, meu filho, se é o que você quer, né? E aí, eu fui fazer ciências sociais na UFBA, acabei que me formei, né? E, enfim, fiz sociologia. E aí quando eu terminei sociologia, eu disse, olha, eu vou ser professor. Aí os olhos dela brilharam, dizendo assim, pronto, meu filho agora vai ter uma profissão, ele vai ser professor. Vai ter um emprego, um salário, minha vida tá feita, tá tranquilo.
E aí eu fui professor durante 2 anos, ela foi feliz. Até que chegou o momento que eu disse, eu não quero ser mais professor. Eu quero transgredir. Eu quero simplesmente ter o meu próprio negócio. Ih, rapaz, aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou, né? E ela disse pra mim claramente, eu nunca vou me esquecer. Ela disse claramente, meu filho, você precisa se estabilizar. E por que minha mãe falou isso? Meu filho, você precisa se estabilizar. Porque nas crenças dela, na visão de mundo dela, dentro da perspectiva dela, aquilo era o melhor para que eu pudesse ser feliz. Mas a questão fundamental é que aquilo era dentro da perspectiva dela. Aquele era o projeto de felicidade dela, não meu. Você entende o que eu estou querendo dizer? Projeto de felicidade dela, não meu. O que acontece muitas vezes? A gente se acovarda diante da vida. Porque você vai encontrar alguém que vai dizer, como minha mãe falou, com a melhor das intenções, mas meu filho, e se não der certo, o que vai acontecer? E nesse momento, você vai se acovardar. Você pode se acovardar. Você vai não, você pode se acovardar. Pode ser que isso aconteça. E se você estiver vivendo um momento semelhante, que não precisa ser necessariamente com sua mãe, pode ser com um amigo, pode ser com teu parceiro, a pessoa com quem você escolheu dividir a vida, você está querendo fazer um movimento de transformação, e o seu parceiro diz para você, mas será que é isso mesmo que você tem que fazer? Entende? E nesse momento você pode se acovardar. E esse momento que você pode se acovardar é o momento em que você vai dizer assim para você mesmo, pô, mas se eu falhar, o que as pessoas vão pensar? E isso é um subproduto do medo da crítica. Porque é mais ou menos assim, se não der certo, eu vou ser uma derrota. Eu vou ser um fracasso. Meu nome vai ser, sei lá, eu vou ser arrastada na Medina. Sabe, eu vou perder minha honra, eu vou perder minha imagem. O que é que meus pais vão dizer, o que é que meu filho... Eu já vi pessoas dizendo assim, o que é que meu filho vai pensar se eu fracassar? E aí, nesse movimento em que a gente constrói todas essas coisas, o que acontece é que nesse movimento que a gente constrói todas as coisas, a gente termina procrastinando. A gente nem decide muitas vezes fazer, nem deixar de fazer, a gente procrastina por causa desse medo. Essa coisa que está dentro da gente, esse medo de fracassar, esse medo de não dar certo e do que é que o que é que vai acontecer se não der certo, o que é que meu marido vai pensar, o que é que minha mulher vai pensar, o que é que minha mãe vai pensar, o que é que meu pai vai pensar, o que é que meus filhos irão pensar quando eles crescerem e verem que o pai não deu certo. Você percebe o que a gente faz com a gente? Você entende o que a gente faz com a gente? E esse excesso de preocupação com o fracasso faz pouco a pouco com que a gente comprometa a nossa força. Faz com que a gente permita, não é o outro, velho. E velho agora ficou bem baiano, né? Enfim, não é o outro. Não é o outro, sabe? Não foi seu marido, não foi sua mulher, não foi sua mãe, não foi seu pai, não foi seu irmão, não foi seu filho. Não é por causa dele, é por você. É você que não está se comprometendo com você mesmo, que está deixando essas pessoas drenarem a sua energia, te impedindo de realizar, te impedindo de viver do seu sonho. Entende? Te impedindo de viver do seu sonho. É você, não é os outros. Não é esse jogo. Entendeu? Não é os outros. Nós vivemos numa época da história em que a gente pode aprender tudo aquilo que a gente quiser. A gente pode aprender tudo aquilo que a gente quiser porque a internet está aí. Tá? Eu estava falando outro dia sobre o PNL para terapeutas, que é uma formação que é uma espécie de formação também que entrega uma possibilidade de você se transformar em um empreendedor digital, né? Eu acho que eu nem falei com vocês ainda, mas até bônus de edição de vídeo vocês têm para que você possa editar o seu vídeo, que é o que Sandro chama carinhosamente do kit nitroglicerina, para que você possa gravar, para que você possa editar, você tem de frente para a câmera comigo, que eu vou te ensinar como fazer, e o kit de nitroglicerina para que você possa aprender a editar esses vídeos do seu celular. Sabe, do jeitinho que está aí no meu Instagram, você fazer do seu celular. E ninguém pode te impedir de aprender. Absolutamente nada. Entende? Ninguém pode te impedir de aprender. Então, você não tem por que ter medo do fracasso, porque você pode aprender. Né? E aí, o que eu quero dizer para você, tá? Que é o que você vai fazer para que você possa liberar essa força que existe dentro de você, é a crença fundamental. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. A crença fundamental, que se você cair, você levanta. Entende isso que eu vou lhe dizer, tá bom?
Entende isso? Ah, Ivan, mas e se eu fracassar, se não der certo, se você cair, você levanta. Ah, Ivan, e se a queda for feia, aquilo que não lhe mata, lhe fortalece. Ah, Ivan, mas e o que é que as pessoas vão pensar? Se você cair, você levanta. Se você chegar no fundo do poço, você escala esse poço e você sobe até o topo. Se você cair, você levanta. E se duvidar, quando você levantar, justamente porque você caiu, você é capaz de voar. As marcas que essa queda vai deixar em você são aprendizados. Então, Ivan, se eu escolher então agora sair do meu emprego para poder viver de terapia e não der certo, você aprendeu, porque você viveu a vida que você escolheu. Entende isso? Você viveu a vida que você escolheu. Você não viveu a vida que sua mãe escolheu. Você não viveu a vida que seu pai escolheu. Você não está vivendo a vida que seu irmão escolheu, que seu amigo escolheu, que seu marido escolheu. Você está vivendo a vida que você escolheu. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Muito importante, tá? Hoje, né, a primeira vez que eu viajei para a Europa, né, por causa da empresa, né, minha mãe disse assim, nossa, eu antes era um desempregado. Presta atenção nisso, desempregado. Ela não sabia como me apresentar para os amigos. Ah, esse aqui é meu filho, o que seu filho faz da vida? Ela não sabia. Quando eu viajei para a Europa, que minha mãe viu que os cursos começaram a dar certo no Brasil, etc. O burburinho, ela foi em um curso meu, tinha mais de 100 pessoas, ela disse assim, nossa, e não é que esse negócio que esse menino está resolvendo fazer está dando certo, meu Deus. Aí quando minha mãe apresentar para os meus amigos, ela disse assim, não, meu filho é empresário. Ah, mas ele faz o quê, João? Ah, meu filho é trainer de programação neurolinguística. Você entende o que eu estou querendo dizer? É isso que ela vai fazer se der certo, é isso que ele vai fazer se der certo. Mas se hoje acontecer alguma coisa, hoje, sabe que dia é hoje? Eu não sei que dia é hoje, anota aí na sua agenda. Se hoje acontecer alguma coisa e tudo der errado, sabe o que é que minha mãe vai fazer? Minha mãe vai virar e vai dizer assim, meu filho, eu te falei, era importante, meu filho, você ter uma vida segura, você construir a sua vida para ser seguro. Entende? Se você escolher não viver aquilo que o seu coração está pedindo para viver, você já fracassou. Você já fracassou. Tá bom? Então, de verdade, eu quero que você se permita deixar essa frase atravessar a sua cabeça. Que se você cair, você levanta. Se eu cair, eu levanto. E ponto. Nada mais. Porque, como diria minha própria mãe, do chão você não vai passar. Se você cair, você levanta. Não abra mão de viver aquilo que o seu coração está pedindo para você viver. Tá certo? Isso é o que vai fazer com que você se conecte com a sua força. Se você abrir mão disso, você já fracassou. Você não vai ter essa força. Se você abrir mão disso, aí sim é que seus filhos não vão te admirar. Entende isso? A gente admira as pessoas que têm coragem de fazer aquilo que a gente não tem. Entende? É simples assim. Não seja um agradador. Se você cair, você levanta, tá? Eu quero agradecer a vocês por essa live. De verdade. Eu quero agradecer a vocês por essa live. Eu quero dizer que eu só tenho um minutinho, que a live passa muito, muito rápido. Eu quero dizer que compartilhem essa live com outras pessoas, tá? Dizer que dia 13 a gente vai abrir as inscrições do PNL para terapeutas. Eu quero você lá, do PNL para terapeutas. Dizer que amanhã eu vou dizer um investimento aqui, porque tem muita gente perguntando, Ivan, quanto é o PNL para terapeutas? Eu vou colocar aqui, tá? E agradecer a você de coração por esse movimento, por essa entrega, tá certo? De verdade. Deixa eu desligar porque eu tenho 30 segundos e eu quero salvar essa live, tá bom? Namastê pra vocês.